Esta é uma daquelas extensões que a gente utiliza em nossa residência, ou de maneira geral, na indústria, assim por diante, para ligarmos a tensão da rede de energia elétrica, tensão alternada, corrente alternada, aquela que a gente tem na tomada, para levar essa tensão até um ponto distante onde a gente precise utilizar. Eu posso aqui ligar até algum equipamento ou aparelho elétrico, eletrônico, até 110 volts. Observe, eu liguei a lâmpada aqui. A lâmpada acende. Eu poderia ligar nesta tomada qualquer equipamento, aparelho elétrico, eletrônico, como um liquidificador, uma enceradeira ou um aparelho eletrônico, televisor, rádio e assim por diante. Eu tenho aqui corrente alternada, ou tensão alternada, podemos dizer. Essa tensão, teoricamente, é 110 volts, mas na prática ela pode atingir até 130 volts muitas vezes. E também temos em casa, na indústria, 220 volts, que também pode chegar até 230 volts. Aqui é corrente alternada porque ela alterna os polos da tensão de saída. Polo positivo, negativo, 60 vezes por segundo essa tensão tem os polos alternados. Positivo 60 vezes por segundo e o negativo também. Então, 60 vezes por segundo eu tenho positivo aqui e negativo aqui. 60 vezes por segundo, inverte, eu tenho negativo e positivo. Eu posso ligar aqui, observe. Eu vou ligar para experimentar esta ponta de prova. Aqui, ligamos os dois polos, que assim eu posso ligar onde eu quiser para utilizar essas garrinhas, jacaré. Eu ligo na lâmpada, observe, e a lâmpada acende. Desse modo eu tenho 127 volts ou 110 volts destes pontos aqui. Este é um instrumento chamado multímetro. Ele é um multímetro digital, porque ele tem aqui esse display que mostra qual é o valor da tensão, ou da corrente, ou da resistência que eu utilizo, ou que eu vou medir. Por exemplo, eu tenho aqui, neste setor, uma escala que tem 200, podemos medir até 200 volts, aqui neste ponto de baixo da chave, ou até 750 volts, corrente, tensão alternada, VAC ou VCA, corrente, tensão alternada. Eu vou colocar no 200, aqui, neste outro setor, eu tenho uma escala toda para medir corrente, só corrente contínua. Aqui, para medir resistência. E aqui em cima, para medir tensão contínua. Cada ponto da chave vai medir uma determinada tensão no máximo. Um instrumento como esse nós temos na eletrônica, digitais como este aqui, e analógicos também. Mais para frente, ainda em nosso curso, você vai conhecer como utilizar e como funcionam estes instrumentos. Aqui eu vou colocar, observe, 200 volts e vou medir a tensão da rede. Observe quantos volts nós temos lá. 126 volts aproximadamente. É a tensão alternada da rede. Qual é a importância da tensão alternada? Qual é a importância da tensão alternada, da fonte de tensão alternada ou corrente alternada? Por isso que a gente usa tensão alternada nas residências de maneira geral,
a companhia de força e luz fornece tensão corrente alternada para residências e também para indústria e comércio. Por quê? Qual é vamos dizer, a vantagem de se utilizar tensão alternada em vez de contínua? A vantagem está em peças como esta aqui. Esta peça, este componente elétrico ou eletrônico, se chama transformador. Eu tenho aqui um tipo de transformador, um outro transformador semelhante. Aqui é um outro tipo de transformador, observe. Aqui é um outro. Aqui outro tipo de transformador. Você vai conhecer o transformador, como funciona e como aplicar o transformador mais para frente em nosso curso. No transformador, qualquer transformador, ele possui um primário, seria a entrada da tensão alternada, sempre a tensão alternada, porque aí está a vantagem da tensão alternada. O transformador não funciona com tensão contínua. Não adianta aplicar uma bateria, uma pilha ou qualquer fonte de tensão contínua no transformador que ele não transforma nada. A função de um transformador é justamente como o seu nome indica, transformar. Ele é capaz de transformar tensão ou corrente de valor maior para menor ou de valor menor para maior. Aqui, este transformador, ele tem a entrada, seria o primário do transformador, esses três terminais. Eu posso entrar aqui ou aplicar uma tensão de entrada de 110 volts, do ponto do terminal preto ao azul, e posso aplicar 220 volts do terminal preto ao vermelho. E na saída eu vou ter duas tensões aqui, do preto ao amarelo 9 volts, do preto ao outro amarelo mais 9 volts. Então eu tenho 9 e 9 volts aqui. No total eu posso tirar 18 volts. Veja bem, eu estou transformando 110 para 9 mais 9 volts. Este transformador é semelhante da mesma maneira. Agora, observe, eu vou medir com este instrumento, eu aplico na entrada do transformador, eu ligo na entrada do transformador essa tensão que eu tenho na rede aqui. Você viu 126 volts aproximadamente. Eu ligo o transformador, liguei o primário, vou medir novamente o primário para você observar a tensão que eu estou aplicando. Olha aqui, 126 volts, aproximadamente 124 volts, assim por diante. E na saída eu vou medir a tensão de saída. Observe quantos volts eu vou ter. Olha lá, 9,1 volts, tensão alternada. Se eu ligar no outro terminal também, 9,1 volts. De um amarelo ao outro amarelo, a soma aproximadamente 19 volts. Bem, esse transformador é semelhante a este aqui. Eu posso fazer o seguinte, apenas para demonstrar para você que corrente contínua não funciona no transformador. Eu ligo este 9 volts que sai deste transformador na entrada deste outro. Eu faço ao contrário desse aqui. Eu vou ligar o secundário deste transformador no secundário deste outro transformador. Desse modo, eu estarei entrando nesse secundário. Eu inverti a ligação do transformador, porque agora, em vez de eu entrar com 110 volts, 126 volts e sair com 9, eu vou entrar com 9 e vamos ver quanto eu tenho na saída. Olha aqui. Eu tenho 103 volts.
Desse modo, você vê que eu transformei a tensão de entrada de 9 volts para 103 volts aproximadamente, corrente alternada. Agora eu demonstro a você que corrente contínua não funciona no transformador. Ou seja, o transformador não funciona com corrente contínua. Eu tenho uma bateria aqui, eu vou medir a tensão dessa bateria. Observe, olha, polo negativo da bateria, o pino preto, o terminal preto e o positivo vermelho. Olha, eu estou medindo com esse instrumento, olha lá, 9,22 volts. Eu vou aplicar essa tensão contínua no 9 volts do transformador, como eu fiz anteriormente, ligando uma tensão alternada na entrada do transformador. Olha aqui, liguei tensão contínua. Observe para você ver, olha, tenho, olha lá. Agora, como a carga aqui aumentou, a tensão baixou, parece que baixou, quer dizer, é a corrente que passa pelo enrolamento do transformador. Na saída, eu vou ter o quê? Anteriormente eu tinha 103 volts, aqui tenho 0, não interessa. Eu posso ligar o que eu quiser, olha, no 220 também 0 volts de saída. Por quê? Porque apliquei corrente contínua no transformador e nada feito. O transformador não funciona com corrente contínua. Daí você vê a importância da fonte de tensão alternada, fonte de corrente alternada. Na prática, a mais comum fonte de tensão alternada é essa que a gente tem na rede. Essa tensão na rede vem até nossa residência. Nas tomadas, elas estão ali, a tensão está ali nas tomadas e nós podemos ligar qualquer aparelho elétrico, eletrônico nessas tomadas. O transformador geralmente é utilizado em equipamentos eletrônicos, elétricos, muitas vezes também, e serve para quê? Para transformar a tensão alternada de um valor maior para um valor menor, ou vice-versa. Geralmente é assim. É um valor maior para um menor, porque os componentes eletrônicos, os circuitos eletrônicos, muitos deles não funcionam com 100 volts, com 110 volts. Geralmente, a maioria dos casos chega até 80 volts e também corrente contínua. Desse modo, o transformador abaixa a tensão, diminui a tensão de 110 ou 120, 130 para um valor menor. E esse valor menor sendo corrente alternada, nós temos ali componentes que você vai conhecer para frente, circuitos que fazem a transformação da tensão alternada em tensão contínua. Porque, como você viu anteriormente, os componentes eletrônicos, tanto passivos como ativos, geralmente os ativos precisam ser alimentados, eles são alimentados com corrente contínua, com tensão contínua. Tensão alternada não funciona nesses componentes. Por isso que a gente tem o transformador para baixar a tensão alternada e temos componentes para fazer a transformação, retificação da tensão alternada para a tensão contínua. Conforme dissemos anteriormente, aqui o plug eu liguei a fonte. Este é um potenciômetro, onde eu utilizo a chave do potenciômetro para ligar e desligar a fonte. Liguei a nossa fonte. Aqui eu tenho um multímetro. Eu vou utilizar a parte de voltímetro para medir tensão alternada, que será a tensão de entrada. Observe. Eu vou medir a tensão nos dois pontos de entrada. Observe, vamos ver quantos volts eu tenho de entrada. Olha aqui. 124 volts, aproximadamente. É a tensão de entrada, ou 110,
seria 110, está entrando no transformador. Observe aqui, eu tenho a chave que liga, conforme você pode ver no esquema posteriormente, é o mesmo esquema que vimos anteriormente. O fusível faz a ligação, o primário do transformador. Então eu medi a tensão na entrada, você viu a tensão qual foi. Agora eu meço novamente a mesma tensão que está sendo aplicada no primário do transformador. É a mesma tensão, 125,4 volts aproximadamente. Na saída, vou medir a tensão numa parte do secundário, olha lá, 6 volts. Na outra parte do secundário, na outra seção, mais 6 volts. O total no secundário do transformador, o rolamento total secundário, aproximadamente 12 volts. Aqui eu tenho o diodo retificador, sem o eletrolítico. Observe, o eletrolítico não está conectado, ele está desligado. Eu vou medir a tensão de saída. Observe, este é o ponto comum, olha aqui, fio comum, que seria o terra, seria o massa, que nós já falamos. Ele serve de ligação comum para a saída da fonte, e out de saída, onde eu tiro a tensão de saída da fonte, a tensão contínua de saída. A ligação desse ponto, massa de saída, o eletrolítico negativo dele também ligado ali, a resistência de carga, RL, que nós chamamos de RL, e qualquer outra coisa. Além disso, a parte do transformador, o center tape do transformador, o TAP do meio, vai ligado na massa, observe, na mesma ligação que temos todas as ligações. É uma ligação que serve de comum ou referência. Eu meço a tensão de saída na carga sem o eletrolítico. Observe quantos volts? 5,3 volts. Se eu ligo o eletrolítico, como eu já disse, além dele filtrar, observe, a tensão sobe. Só que agora eu tenho que medir em corrente contínua, porque com o eletrolítico a tensão fica contínua. Observe quantos volts. Aproximadamente 8,1 volts. Aproximadamente, olha lá. 8 volts aproximadamente é a saída com o eletrolítico. Observe o LED, quando eu desligo o eletrolítico, olha o brilho do LED. Quando eu ligo o eletrolítico, o brilho sobe, dizendo que a tensão subiu. No multímetro, se eu ligo o eletrolítico, olha lá, se eu desligo o eletrolítico, a tensão cai. Observe para quanto? 2,73 volts aproximadamente, com o retificador meia onda. Se eu colocar mais um diodo, eu vou ligar agora o D2, de modo que o retificador, que era meia onda, se transforme em onda completa. O outro diodo, agora a tensão de saída com o capacitor eletrolítico, ela passa a 8,36 volts, como vemos lá. Se eu tiro o eletrolítico, o capacitor eletrolítico, a tensão passa a ser 5,50 volts. Então, como você vê, o capacitor eletrolítico, além dele filtrar a tensão de saída, que seria contínua pulsante, ele transforma ela em contínua pura. Eu vou medir a tensão sobre o LED, como eu já disse anteriormente. O LED só permite uma tensão de 2 volts. Olha lá, estou colocando o multímetro em cima do LED. Olha a tensão, aproximadamente 2 volts. A tensão total de saída
para alimentar qualquer carga, é 8,38 volts. No LED eu tenho 2 volts e eu posso medir a tensão que vai cair sobre o resistor. Ele apresenta uma queda de tensão para proteger o LED, já que o LED só funciona com 2 volts, eu não posso aplicar os 8 volts de saída. Então, lá, 6 volts fica no resistor e 2 volts no LED. Agora as formas de onda. Observe as formas de onda. Você não vai poder observar aqui as formas de onda, quer dizer, você vai poder observar as formas de onda, só não vai dar para observar os pontos que eu conecto. Os pontos serão aqueles que nós já vimos no esquema, são aqueles números que eu coloquei lá. Se você escrever, repito novamente, você escreve para mim, eu mando por e-mail os pontos de ligação com as tensões e as formas de onda. Eu vou colocar agora o osciloscópio, observe, o osciloscópio na entrada da rede, para ver a forma de onda lá. Observe a forma de onda de entrada. Essa é a forma de onda que nós temos, aquela onda senoidal que nós temos, observe lá. Semiciclo positivo, semiciclo negativo, a forma de onda de entrada, aquela tensão de 127 volts aproximadamente que tivemos na entrada. Eu coloco o osciloscópio também na entrada do transformador, na conexão do transformador. Você vê a mesma forma de onda. Agora eu coloco o osciloscópio, a ponta do osciloscópio, ligada no secundário do transformador. Uma parte do secundário, que eu tenho 6 volts, observe, a forma de onda caiu de amplitude, eu aumento a amplitude, olha lá, a forma de onda é aquela senoide com semiciclos positivo e negativo que nós tivemos na entrada. Do mesmo jeito, num lado do transformador e do outro lado do transformador. Com o osciloscópio feixe simples, como você vê, eu só posso observar um lado do transformador. Eu posso agora, com esse osciloscópio feixe duplo, ligar também o outro lado, a ponta de prova no outro lado do transformador, só para observar, observe lá, as formas de onda, olha. O que aconteceu? O que aconteceu foi que elas estão sobrepostas uma à outra. Observe ali, olha. Vendo? Observe que um lado do transformador apresenta o semiciclo positivo, no instante que ele apresenta semiciclo positivo, o outro lado do transformador é o semiciclo negativo. Então eu tenho aqui a onda senoide completa. Um lado do secundário do transformador apresenta o positivo, o semiciclo positivo, enquanto que o outro lado é o negativo. Num retificador
meia onda, só há a retificação de um dos lados do transformador. Se eu ligo na saída, observe a forma de onda de saída. Olha a forma de onda de saída. Com o eletrolítico, tirei o eletrolítico, olha a forma de onda de saída. Com o retificador, onda completa, conforme vimos na explicação. Se eu deixo só meia onda, olha o que acontece. Está vendo? Meia onda, nós vamos ver a tensão contínua de saída, é contínua pulsante, olha. O semiciclo que foi retificado, ele aparece na saída. O outro semiciclo não aparece porque não passou pelo diodo, não tem outro diodo. Então os espaços aqui seria o semiciclo negativo da onda naquele terminal do transformador. Se eu coloco o capacitor, o diodo, quero dizer, diodo retificador, olha o que acontece. É a forma de onda de saída com os espaços preenchidos. Olha. Então, todos os semiciclos, o negativo e o positivo, aparecem na saída. Isso eu tenho sem o eletrolítico. Coloquei o eletrolítico, olha a tensão que aconteceu. Sem o capacitor eletrolítico, a tensão é contínua pulsante. Não tem filtro, ela não é contínua pura. Coloco o eletrolítico, olha, fica uma reta demonstrando que a tensão ficou contínua pura. Para uma explicação mais completa, você escreve para mim, o e-mail você já sabe, é este aqui, ajuda@profmichel.com. Você escreve para mim e eu mando para você por e-mail também as tensões que eu obtive aqui, mando também, envio também para você o circuito, o esquema, com os pontos de conexão, os pontos de medição, e você vai observar e vai aprender de modo mais completo o que acontece numa fonte de alimentação como esta aqui. Ela é simples, meia onda e onda completa. Você vai ter ali, eu mando para você por e-mail, as formas de onda e os valores de tensão que nós medimos. E além disso, uma explicação mais ou menos detalhada da fonte de alimentação, seu funcionamento e os pontos que nós tivemos de valores de tensão e formas de onda de saída. 24 volts aproximadamente, e a tensão de entrada, os 110, seria 110, está entrando no transformador. Observe aqui, eu tenho a chave que liga, conforme você pode ver no esquema posteriormente, é o mesmo esquema que vimos anteriormente. O fusível faz a ligação, o primário do transformador. Então eu medi a tensão na entrada, você viu a tensão qual foi. Agora eu meço novamente a mesma tensão que está sendo aplicada no primário do transformador. É a mesma tensão, 125,4 volts aproximadamente. Na saída, vou medir a tensão numa parte do secundário, lá, 6 volts. Na outra parte do secundário, na outra seção, mais 6 volts. O total no secundário do transformador, o rolamento total secundário, aproximadamente 12 volts. Aqui eu tenho o diodo retificador, sem o eletrolítico. Observe, o eletrolítico não está conectado, ele está desligado. Eu vou medir a tensão de saída, observe, este é o ponto comum, olha aqui, o fio comum, que seria o terra, seria o massa, que nós já falamos, ele serve de ligação comum para a saída da fonte, e out de saída, onde eu tiro a tensão de saída da fonte, a tensão contínua
de saída, a ligação desse ponto, massa de saída, o eletrolítico negativo dele também ligado ali, a resistência de carga, RL, que nós chamamos de RL, e qualquer outra coisa. Além disso, a parte do transformador, o center tape do transformador, o tap do meio, vai ligado na massa, observe, na mesma ligação que temos todas as ligações. É uma ligação que serve de comum ou referência. Eu meço a tensão de saída na carga sem o eletrolítico, observe quantos volts, 5,3 volts. Se eu ligo o eletrolítico, como eu já disse, além dele filtrar, observe, a tensão sobe, só que agora eu tenho que medir em corrente contínua, porque com o eletrolítico a tensão fica contínua. Observe quantos volts. Aproximadamente 8,1 volts. Aproximadamente, olha lá. 8 volts aproximadamente é a saída com o eletrolítico. Observe o LED, quando eu desligo o eletrolítico, olha o brilho do LED. Quando eu ligo o eletrolítico, o brilho sobe, dizendo que a tensão subiu. No multímetro, se eu ligo o eletrolítico, olha lá, se eu desligo o eletrolítico, a tensão cai, observe para quanto? 2,73 volts aproximadamente, com o retificador meia onda. Se eu colocar mais um diodo, eu vou ligar agora o D2, de modo que o retificador, que era meia onda, se transforme em onda completa. Outro diodo, agora a tensão de saída com o capacitor eletrolítico, ela passa a 8,36 volts, como vemos lá. Se eu tiro o eletrolítico, o capacitor eletrolítico, a tensão passa a ser 5,50 volts. Então, como você vê, o capacitor eletrolítico, além dele filtrar a tensão de saída, que seria contínua pulsante, ele transforma ela em contínua pura. Eu vou medir a tensão sobre o LED, como eu já disse anteriormente, o LED só permite uma tensão de 2 volts. Olha lá, estou colocando o multímetro em cima do LED, olha a tensão, aproximadamente 2 volts. A tensão total de saída, para alimentar qualquer carga, é 8,38 volts. No LED eu tenho 2 volts e eu posso medir a tensão que vai cair sobre o resistor. Ele apresenta uma queda de tensão para proteger o LED. Já que o LED só funciona com 2 volts, eu não posso aplicar os 8 volts de saída. Então, lá, 6 volts fica no resistor e 2 volts no LED. Agora as formas de onda. Observe as formas de onda. Você não vai poder observar aqui as formas de onda, quer dizer, você vai poder observar as formas de onda, só não vai dar para observar os pontos que eu conecto. Os pontos serão aqueles que nós já vimos no esquema, são aqueles números que eu coloquei lá. Se você escrever, repito novamente, você escreve para mim, eu mando por e-mail os pontos de ligação com as tensões e as formas de onda. Eu vou colocar agora o osciloscópio, observem, o osciloscópio na entrada da rede, para ver a forma de onda lá.
Observe a forma de onda de entrada. Essa é a forma de onda que nós temos, aquela onda senoidal que nós temos, observe lá, semiciclo positivo, semiciclo negativo, a forma de onda de entrada, aquela tensão de 127 volts aproximadamente que tivemos na entrada. Eu coloco o osciloscópio também na entrada do transformador, na conexão do transformador. Você vê a mesma forma de onda. Agora eu coloco o osciloscópio, a ponta do osciloscópio, ligada no secundário do transformador. Uma parte do secundário, que eu tenho 6 volts, observe, a forma de onda caiu de amplitude. Eu aumento a amplitude, olha lá, a forma de onda é aquela senoide com semiciclos positivo e negativo que nós tivemos na entrada. Do mesmo jeito, num lado do transformador e no outro lado do transformador. Com o osciloscópio feixe simples, como você vê, eu só posso observar um lado do transformador. Eu posso agora, com esse osciloscópio, feixe duplo, ligar também o outro lado, a ponta de prova no outro lado do transformador, só para observar, observe lá, as formas de onda, olha. O que aconteceu? O que aconteceu foi que elas estão sobrepostas uma à outra. Observe ali, olha. Vendo? Observe que um lado do transformador apresenta o semiciclo positivo, no instante que ele apresenta semiciclo positivo, o outro lado do transformador é o semiciclo negativo. Então eu tenho aqui, olha, a onda senoide completa. Um lado do secundário do transformador apresenta o positivo, o semiciclo positivo, enquanto que o outro lado é o negativo. Num retificador meia onda, só há a retificação de um dos lados do transformador. Se eu ligo na saída, observe a forma de onda de saída. Olha a forma de onda de saída. Com o eletrolítico, tirei o eletrolítico, olha a forma de onda de saída. Com o retificador, onda completa, conforme vimos na explicação. Se eu deixo só meia onda, olha o que acontece. Está vendo? Meia onda, nós vamos ver a tensão contínua de saída, é contínua pulsante, olha. O semiciclo que foi retificado, ele aparece na saída. O outro semiciclo não aparece porque não passou pelo diodo, não tem outro diodo. Então os espaços aqui seria o semiciclo negativo da onda naquele terminal do transformador. Se eu coloco o capacitor, o diodo, quero dizer, diodo retificador, olha o que acontece. É a forma de onda de saída com os espaços preenchidos. Ó. Então, todos os semiciclos, o negativo e o positivo, aparecem na saída. Isso eu tenho sem o eletrolítico. Coloquei o eletrolítico, olha a tensão que aconteceu. Sem o capacitor eletrolítico, a tensão é contínua pulsante. Não tem filtro, ela não é contínua pura. Coloco o eletrolítico, olha, fica uma reta demonstrando que a tensão ficou contínua pura. Para uma explicação mais completa, você escreve para mim, o e-mail você já sabe, é este aqui, ajuda@
profmichel.com. Você escreve para mim e eu mando para você por e-mail também as tensões que eu obtive aqui. Mando também, envio também para você o circuito, o esquema, com os pontos de conexão, os pontos de medição, e você vai observar e vai aprender de modo mais completo o que acontece numa fonte de alimentação como esta aqui. Ela é simples, meia onda e onda completa. Você vai ter ali, eu mando para você por e-mail, as formas de onda e os valores de tensão que nós medimos. E, além disso, uma explicação mais ou menos detalhada da fonte de alimentação, seu funcionamento e os pontos que nós tivemos de valores de tensão e formas de onda de saída. E é a corrente alternada, aquela que é o efeito da tensão alternada que aparece. Portanto, sempre que falarmos de corrente alternada, estamos nos referindo não só à corrente que inverte de sentido, mas também à tensão que inverte de polaridade. No caso da rede de energia elétrica, essa inversão da polaridade e o sentido da corrente é feita 60 vezes por segundo. Daí falarmos que a tensão da rede tem 60 ciclos por segundo. Vamos supor que eu tenha uma tensão da rede aparecendo uma tomada, por exemplo. Aqui eu tenho os dois furos da tomada. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui a fonte, que eu simbolizo assim, CA, fonte de corrente alternada. Vamos dizer que este polo é o polo 1. Vamos por aqui, melhor, polo 1. E o polo de baixo, polo 2. Quando o polo 2 é negativo, o polo 1 logicamente é positivo. Depois de um determinado instante passado, este polo de cima, polo 1, fica negativo e o polo 2 positivo. Se eu tiver ligado aqui, vamos dizer, um circuito eletrônico que serve de carga, esse circuito eletrônico vai ter a corrente passando por ele. Quando o polo 2 de baixo é negativo, a corrente vai sair, vamos chamar de corrente I, ela sai do polo negativo, atravessa a carga e retorna ao polo positivo. Quando inverte a polaridade, agora o polo de cima, o polo 1 é negativo e o de baixo é positivo, a corrente vai inverter de sentido, vai agora sair do polo negativo, atravessando a carga e retornando ao polo positivo, que agora é o polo 2.
Quando a gente fala de corrente alternada 60 ciclos por segundo, estamos dizendo que, logicamente, o tempo está passando enquanto que a corrente está invertendo. Ela não inverte instantaneamente, assim como a tensão não inverte de polaridade instantaneamente. Sempre deve passar um tempo para que haja inversão. Também deve passar um tempo, logicamente, para a tensão que aparece aqui começar a iniciar pelo 0 volt, vamos dizer, e depois subir até uma determinada tensão máxima. Vamos supor que eu tenha aqui 130 volts. 130 volts é a tensão máxima que eu tenho aplicada aqui na rede. Essa tensão de 130 volts, ela já não inicia no 130 volts, mas sim, ela inicia do 0 e parte para aumentar até chegar nos 130 volts. Eu digo que aqui eu tenho 60 ciclos por segundo. Daí, se eu quisesse observar essa variação, eu teria que usar um instrumento que a gente usa dentro dos sistemas eletrônicos, dentro dos trabalhos eletrônicos, um instrumento chamado osciloscópio. O que é o osciloscópio? É um instrumento que tem uma tela. Ele tem uma tela aqui, onde ele mostra para nós nessa tela a forma de onda daquilo que eu estou medindo, da tensão. Geralmente a tensão, nunca eu meço corrente, é muito difícil. Desse modo, eu tenho uma ponta de prova, eu posso ligar aqui do osciloscópio, a outra ponta de prova eu posso ligar aqui, e eu vou ter então a forma de onda que vai aparecer aqui. E a forma de onda é sempre assim, ela tem uma variação. Neste caso eu chamo esta forma de onda de senoidal, ou seja, a tensão da rede elétrica, ela muda 60 vezes por segundo de polaridade, assim como a corrente também inverte de polaridade, e as variações eu posso observar com um osciloscópio. Agora, sempre que a gente quiser mostrar as variações, ou vamos dizer, analisar, porque em eletrônica nós não podemos falar de corrente alternada sempre assim, que ela muda de polaridade tantas vezes por segundo e mais nada. Nós temos que ver a forma de onda, falar da forma de onda dessa tensão alternada. Por aí nós usamos então o quê? Uma espécie de gráfico contendo um eixo vertical, um eixo horizontal. Neste eixo horizontal eu coloco uma escala, é colocado uma escala. A variação é sempre da esquerda para a direita. Aqui é o zero do eixo vertical e do eixo horizontal. No eixo vertical coloca-se também uma escala, desse modo, e aqui no eixo horizontal coloca-se tempo. Então a variação de tempo é sempre feita do zero para a direita, e essa escala mostra a variação de tempo. Ao mesmo tempo, esta variação vertical a gente chama de variação de amplitude. Daí, se a tensão máxima, por exemplo, eu estivesse analisando este circuito, e a tensão máxima aqui, mais V, fosse 130 volts, eu teria 130 volts neste ponto aqui.
é o máximo 130. Quanto eu teria aqui? Menos V, que seria menos 130 volts. Aí eu posso colocar a tensão variando neste gráfico. Se for uma tensão senoidal, como eu falei para você, na tensão da rede, ela é senoidal, olha aqui. Vai acontecer isso aqui. Ela sobe ao máximo positivo, iniciando do zero, a amplitude sobe, a tensão sobe, depois ela desce a zero, depois ela desce ao menos 130, que seria a polaridade negativa aqui, o polo negativo, depois ela vai ao zero outra vez. Depois, novamente, forma um outro ciclo. Aí você vê as variações de tensão nesse gráfico e a variação de tempo. No horizontal, o tempo vai passando enquanto a tensão vai variando. Se eu tivesse um tempo, observe aqui, olha o tempo que eu tenho até aqui, por exemplo, e eu tivesse nesse tempo aqui passado um segundo, eu posso dizer que eu tenho aí quantos ciclos por segundo. Observe, um ciclo é dado sempre com a variação indo para o positivo, seria, por exemplo, este polo de cá, o polo da tensão ficando positivo, este aqui de cima, o polo 1, depois desce para o zero, a tensão diminui, assim como a corrente também diminui, depois desce ao negativo, vai ao máximo negativo, 130 volts, depois vai ao zero e varia outra vez. Quantos ciclos eu tenho aí? Logicamente você vai dizer que são 2 ciclos por segundo. Se eu tivesse mais ciclos por segundo nessa tensão da rede, por exemplo, 100 ciclos, 200 ciclos, o que aconteceria aqui? O tempo seria o mesmo, olha, 1 segundo. Agora, os ciclos, eles vão ter que diminuir o tempo, então eles vão ficar mais estreitos. Ficariam assim. Para caber 100, 200 ciclos dentro do mesmo segundo. Daí você já sabe. Amplitude, o que é? A tensão que parte do zero e vai ao máximo. Geralmente, se a forma de onda é simétrica, significa que o semiciclo negativo é igual ao semiciclo positivo. Daí a amplitude pode ser dada apenas pela parte positiva do nosso ciclo aqui. Daí eu digo que a amplitude dessa tensão é 130 volts, no máximo. E você também conhece por aqui ciclo. O que é ciclo? É uma variação completa, como nós vemos aqui. Ciclos por segundo é a quantidade de ciclos que eu tenho por segundo. No caso da rede de energia elétrica, eu tenho 60 ciclos por segundo. E qual é o instrumento que serve para mim observar a forma de onda e talvez até medir a frequência, observar a frequência, as variações, assim por diante? Qual é o instrumento? É um osciloscópio que nós vamos ver em seguida. Esta é uma daquelas extensões que a gente utiliza em nossa residência, ou de maneira geral, na indústria, assim por diante, para ligarmos a tensão da rede de energia elétrica, tensão alternada, corrente alternada, aquela que a gente tem na tomada, para levar essa tensão até um ponto distante onde a gente precisa utilizar.
eu posso aqui ligar até algum equipamento ou aparelho elétrico, eletrônico, até 110 volts. Observe, eu liguei a lâmpada aqui, a lâmpada acende. Eu poderia ligar nesta tomada qualquer equipamento ou aparelho elétrico, eletrônico, como um liquidificador, uma enceradeira ou um aparelho eletrônico, televisor, rádio e assim por diante. Eu tenho aqui corrente alternada, ou tensão alternada, podemos dizer. Essa tensão, teoricamente, é 110 volts, mas na prática ela pode atingir até 130 volts muitas vezes. E também temos em casa, na indústria, 220 volts, que também pode chegar até 230 volts. Aqui é corrente alternada porque ela alterna os polos da tensão de saída. Polo positivo, negativo, 60 vezes por segundo essa tensão tem os polos alternados. Positivo 60 vezes por segundo e o negativo também. Então, 60 vezes por segundo eu tenho positivo aqui, negativo aqui. 60 vezes por segundo, inverte, eu tenho negativo e positivo. Eu posso ligar aqui, observe. Eu vou ligar para experimentar esta ponta de prova, aqui, ligando os dois polos, que assim eu posso ligar onde eu quiser para utilizar essas garrinhas jacaré. Eu ligo na lâmpada, observe, e a lâmpada acende. Desse modo eu tenho 127 volts ou 110 volts nestes pontos aqui. Este é um instrumento chamado multímetro. Ele é um multímetro digital, porque ele tem aqui esse display que mostra qual é o valor da tensão, ou da corrente, ou da resistência que eu utilizo, ou que eu vou medir. Por exemplo, eu tenho aqui, neste setor, uma escala que tem 200, podemos medir até 200 volts, aqui neste ponto de baixo da chave, ou até 750 volts, corrente, tensão alternada, VAC ou VCA, corrente, tensão alternada. Eu vou colocar no 200, aqui, neste outro setor, eu tenho uma escala toda para medir corrente, só corrente contínua. Aqui, para medir resistência. E aqui em cima, para medir tensão contínua. Cada ponto da chave vai medir uma determinada tensão no máximo. Um instrumento como esse nós temos na eletrônica, digitais como este aqui, e analógicos também. Mais para frente, ainda em nosso curso, você vai conhecer como utilizar e como funcionam estes instrumentos. Aqui eu vou colocar, observe, 200 volts e vou medir a tensão da rede. Observe quantos volts nós temos lá. 126 volts aproximadamente. É a tensão alternada da rede. Qual é a importância da tensão alternada? Qual é a importância da tensão alternada, da fonte de tensão alternada ou corrente alternada? Por isso que a gente usa tensão alternada nas residências, de maneira geral. A Companhia de Força e Luz fornece tensão, corrente alternada para residências e também para indústria e comércio. Por quê? Qual é vamos dizer, a vantagem de se utilizar tensão alternada em vez de contínua? A vantagem está em peças como esta aqui.
esta peça, este componente elétrico ou eletrônico, se chama transformador. Eu tenho aqui um tipo de transformador, um outro transformador semelhante, aqui é um outro tipo de transformador, observe, aqui é um outro, aqui outro tipo de transformador. Você vai conhecer o transformador, como funciona e como aplicar o transformador, mais para frente em nosso curso. No transformador, qualquer transformador, ele possui um primário, seria a entrada da tensão alternada, sempre a tensão alternada, porque aí está a vantagem da tensão alternada. O transformador não funciona com tensão contínua. Não adianta aplicar uma bateria, uma pilha ou qualquer fonte de tensão contínua no transformador, que ele não transforma nada. A função de um transformador é justamente como o seu nome indica, transformar. Ele é capaz de transformar tensão ou corrente de valor maior para menor ou de valor menor para maior. Aqui, este transformador, ele tem a entrada, seria o primário do transformador, esses três terminais. Eu posso entrar aqui ou aplicar uma tensão de entrada de 110 volts, no ponto do terminal preto ao azul, e posso aplicar 220 volts do terminal preto ao vermelho. E na saída eu vou ter duas tensões aqui, do preto ao amarelo 9 volts, do preto ao outro amarelo mais 9 volts. Então eu tenho 9 e 9 volts aqui. No total eu posso tirar 18 volts. Veja bem, eu estou transformando 110 para 9 mais 9 volts. Este transformador é semelhante, da mesma maneira. Agora, observe, eu vou medir com este instrumento, eu aplico na entrada do transformador, eu ligo na entrada do transformador essa tensão que eu tenho na rede aqui. Você viu 126 volts aproximadamente. Eu ligo o transformador, liguei o primário, vou medir novamente o primário para você observar a tensão que eu estou aplicando. Olha aqui, 126 volts, aproximadamente 124 volts, assim por diante. E na saída eu vou medir a tensão de saída, observe quantos volts eu vou ter. Olha lá, 9,1 volts, tensão alternada. Se eu ligar no outro terminal também, 9,1 volts. De um amarelo ao outro amarelo, a soma aproximadamente 19 volts. Bem, esse transformador é semelhante a este aqui. Eu posso fazer o seguinte, apenas para demonstrar para você que corrente contínua não funciona no transformador. Eu ligo este 9 volts que sai deste transformador na entrada deste outro. Eu faço ao contrário desse aqui. Eu vou ligar o secundário deste transformador no secundário deste outro transformador. Desse modo, eu estarei entrando nesse secundário, eu inverti a ligação do transformador. Porque agora, em vez de eu entrar com 110 volts, 126 volts e sair com 9, eu vou entrar com 9 e vamos ver quanto eu tenho na saída. Olha aqui. Eu tenho 103 volts. Desse modo, você vê que eu transformei a tensão de entrada em 9 volts para 103 volts aproximadamente. Corrente alternada. Agora eu demonstro a você que corrente contínua não funciona no transformador.
Ou seja, o transformador não funciona com corrente contínua. Eu tenho uma bateria aqui, eu vou medir a tensão dessa bateria. Observe, olha, polo negativo da bateria, o pino preto, o terminal preto e o positivo, o vermelho. Olha, eu estou medindo com esse instrumento, olha lá, 9,22 volts. Eu vou aplicar essa tensão contínua no 9 volts do transformador, como eu fiz anteriormente, ligando uma tensão alternada na entrada do transformador. Olha aqui. Liguei. Ou da fonte de alimentação e sobre R.
Neste caso, veja bem, eu tenho dois resistores, R1 e R2. Costumamos, nas práticas eletrônicas, simplificar os circuitos, muitas vezes circuitos complexos, que necessitam ser simplificados porque vão facilitar. Desse modo, simplificando, a gente facilita o cálculo, a análise, ou vamos dizer, se a gente estiver reparando ou fazendo um projeto, muitas vezes facilita. Daí, neste caso, eu tenho um circuito contendo dois resistores. Nós já sabemos que eles estão em série. Portanto, eu vou ter aqui uma resistência total, que eu poderia chamar RT1, que seria R1 mais R2. Você já sabe, dois resistores, ou quantos forem em série, a gente deve sempre somar as resistências. Nesse caso aqui, eu poderia simplificar este circuito, fazendo apenas, para facilitar a observação, fazendo isto aqui. Eu teria aqui 60 volts, é a E, e o que eu teria aqui? Apenas um resistor. Esse resistor se chamaria RT1, porque é a resistência total de R1 mais R2. Qual é o valor da RT1? Se eu precisasse calcular, neste caso eu não preciso calcular. Por quê? Porque é tão simples, eu tenho 40K com mais 20K, portanto RT1 vai ser igual a 60K, 60 kΩ. Ou seja, 60.000 ohms. Se nós não utilizarmos a notação científica, eu teria que calcular desse modo. Então, E sobre R é igual a I. Quanto é 60 volts? Então, eu coloco aqui 60 volts dividido por 60, veja bem, é 60K. Se eu não fosse utilizar a notação científica, que eu faria, olha o cálculo que eu tenho que fazer. 60 volts dividido por 60.000 ohms. Se quisermos fazer isso aí na calculadora, então tomamos a calculadora e fazemos a operação. 60 dividido por, olha aqui, 60 mil. Então, 1, 2, 3. Olha lá. 60 dividido por 60.000. Quanto dá isso aí? Aperto igual, olha lá o que deu. 0,001. O que é isso? Amperes. Por quê? Porque eu tenho sempre volts dividido por ohms, vai dar o valor da corrente em amperes, igual a 0,001 amperes. Veja bem, como você já sabe que miliampere é a milésima parte do ampere, e eu tenho aqui, a milésima parte do ampere, 1 milésimo de ampere. Então, olha, eu tenho 3 casas, 1, 2, 3. Portanto, isso aqui eu posso dizer assim, eu posso falar assim, é o que a gente faz em eletrônica. Quanto? Olha, 1 miliampere. Certo? Muito bem. Se eu fosse empregar a notação científica, isso aqui ficaria assim. 60 dividido por 60, quanto dá 60K? 60 vezes 10 elevado à terceira. Fica muito simples. Observe bem o que eu vou fazer aqui com esse expoente, hein? Sempre que eu tiver expoente na parte de baixo, eu já falei isso para você, e tivemos que passar para cima, tivemos que fazer uma divisão qualquer aqui em cima, né, por este de baixo, o que eu faço? Eu passo o expoente para cima, mudando o sinal dele. Então, neste caso aqui, eu deveria fazer a operação assim. 60 dividido por 60, quanto dá? 1. Agora,
eu tenho aqui, ó, a gente não apresenta, mas automaticamente eu teria isso aqui, ó, não é isso? 60 vezes 10 elevado a zero, que é 60 vezes 1, que é a mesma coisa que 60. Então, o que eu faço? O que eu tenho que fazer numa divisão? Sempre que for dividir um valor pelo outro e tiver potência de 10, o que a gente faz? A gente divide os termos práticos, aqueles termos, os termos maiores, que são aqueles valores realmente ordinários. No caso aqui, quem são esses valores? É o 60 e o 60 que está aqui embaixo. Então eu divido o de cima pelo de baixo, e depois simplesmente eu não vou dividir os expoentes, um expoente pelo outro, não. Simplesmente eu subtraio. Quando é divisão, assim, eu subtraio expoentes. Se for multiplicação, se for produto, aí eu somo os expoentes. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 vezes 10. Aí eu faço a operação. Passo esse expoente para cima, ele ficaria menos, porque ele passa para cima invertendo o sinal. Então eu teria aqui 0, que seria esse expoente aqui, menos 3. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma subtração. Por quê? Porque eu estou dividindo as potências de 10. Quanto deu aqui? Simplesmente, 0 menos 3 é o próprio menos 3. Então ficou assim, 1 vezes 10. 10 a menos 3 o quê? Amperes. Quanto é 1 vezes 10 a menos 3 amperes? É o próprio 10 a menos 3 amperes. E o que fica isso aqui? Simplificando, isso aqui dá isso aqui, 1 miliamperes. Viu? Vamos repetir novamente isso aqui. Estamos explicando potências de 10, ou notação científica. Daí, 60 dividido por 60, o que se faz? Se divide o termo de cima pelo de baixo e subtrai-se, quando tem potência de 10, subtraímos, como é divisão, subtraímos um expoente do outro. Não vamos dividir, vamos subtrair. Daí ficou assim, dividindo 60 por 60, ficou 1, e a potência de 10 vezes 10, 1 vezes 10, olha aqui, seria 0 menos 3, porque é subtração, ficou menos 3. Portanto, deu como resultado, olha aqui, 1 vezes 10 a menos 3 amperes, que é a mesma coisa que 1 miliampere. Muito bem, então está vendo? Você já está vendo que o cálculo fica mais simples quando se usa a potência de 10, porque o resultado já fica mais direto. Bem, então calculamos 60 dividido por 60K, você viu o que aconteceu. Agora, eu poderia também, se eu quisesse, e eu vou fazer, por quê? Porque eu quero que você aprenda mais, aí você vai treinar um pouco mais. Olha aqui, eu tenho agora o mesmo circuito E igual a 60 volts, só que agora o que eu faço? Eu coloco aqui o mesmo resistor de 40K, que é o R1, só que agora eu vou colocar dois resistores, observe, em paralelo. Eu vou ter agora R2 e mais um R3. Eu também posso simplificar esse circuito, fazendo deste circuito um circuito equivalente a este, como eu fiz em cima, a mesma coisa. Aí o que eu faço? Eu vou simplificar desse modo, olha. Eu coloco aí
Atenção E aqui. Aqui eu já simplifiquei com um resistor. Eu posso agora simplificar fazendo o quê? Calculando qual é o valor de R2 e R3 em paralelo. E eu vou colocar aqui os dois. Olha aqui. Eu vou chamar esse aqui de RT2, porque aqui em cima nós chamamos de RT1. E quem vai ser este? RT1. Certo? Então, quem vai ser RT1? A mesma coisa que R1. Mesma coisa que R1, só que eu coloquei aqui RT1. Quanto que é R1 e o RT1? 40K. Isso porque eu tinha simplificado lá e achei mais fácil fazer isso aqui. Agora, RT2, as duas em paralelo. Se eu tiver nesta aqui 20K, olha o que eu tenho agora, 20K. E esta aqui também 20K. Quanto eu vou ter aqui? 20K em paralelo com 20K. Se eu quiser fazer na calculadora, eu faço. Mas se eu não quiser, eu não preciso, porque como você já sabe, quando a gente tem dois resistores com o mesmo valor, nós tomamos o valor de um e dividimos pelo número deles. Daí, essa resistência RT2 vai ser igual a 20K, que é R3 ou R2, dividido pelo número deles. Quanto? 2. Portanto, vai ser quanto? 20K dividido por 2, 10K. Eu tenho agora 10 km. Daí, eu simplifiquei. Agora, eu posso simplificar novamente esse circuito, fazendo um outro equivalente mais simples ainda. Como? Assim, colocando a fonte, olha aqui, e colocando apenas um resistor aqui, como eu fiz lá em cima com RT1. Agora eu vou ter aqui, olha, RT, eu posso colocar 3. Quanto que é RT3? Vai ser a soma de RT1 mais RT2. Quanto que é RT1? A mesma coisa que era R1, eu coloquei aqui por conveniência, porque eu quis, poderia ter colocado um outro valor, eu poderia ter feito aqui um RT1 de 60K, mas neste caso aqui eu coloquei 40K. Vamos ver, depois nós voltamos colocando 60K para RT1. Por enquanto, RT1, neste caso, é como se fosse a própria R1. Então, 40K com mais 10K, olha aqui, em série, não preciso usar a calculadora, eu vou ter RT3 igual a 40 com mais 10. Quanto eu tenho agora? 50K. Neste caso, RT3, 50K. Eu fiz isso apenas para calcularmos mais, apenas para você praticar. Agora eu vou ter, se eu usar a notação científica, como é que eu vou ter o cálculo aqui? Olha, eu quero calcular outra vez a corrente, olha. Corrente que circula, olha, chamada I1, o I mesmo. Essa corrente é igual à tensão, novamente, da bateria, continua 60 volts, dividido por quanto? Em nosso caso aqui, ó, 50 km. Estou fazendo isto para você praticar com a notação científica. Eu poderia fazer aqui, isso aqui é R. Eu poderia fazer aqui, já aplicando diretamente, eu poderia fazer com a notação ordinária, que seria o quê? Seria 60 volts, dividido por quanto? 50 mil. 50 mil que é? 50 mil ohms, porque tem que ser sempre o valor em ohms. Só que fazendo em notação científica, 60 dividido
por 50 vezes 10 a quanto? Você já sabe, quilômetros, terceira. Novamente a mesma operação para você praticar. Divido 60 por 50. Como é que eu faço? Anteriormente deu 1 simplesmente sem calculadora. Agora no nosso caso, como eu tenho que dividir 50 por 60, vai dar quebrado. Então eu ponho 60 na calculadora, dividido por 50. Igual. Olha o que deu. 1,2. Ok? 1,2 o quê? 60 dividido por 50. Só que, como eu estou usando potência de 10, o que eu faço aqui? Eu posso pegar este número aqui e fazer o quê? Usando a calculadora. Antes eu fiz direto, tudo bem, porque é fácil, né? Agora, eu uso a calculadora. Olha, expoente, aperto o expoente e aplico a potência de 10. Nós já vimos isso anteriormente. Dividido, não, aquilo lá é 1,2, a calculadora simplificou logo para 1. Então eu vou pôr novamente o número 1,2, que você já viu que deu como resultado. 1,2, agora aperto expoente, olha lá o que aconteceu, tá vendo? 1,2 e mais aqueles 2 zeros, que seria a potência de 10. Quanto é o expoente? 3 aqui, ó. Certo? No caso aqui, vai mudar para menos 3. Então eu teria que fazer uma operação seguinte, ó. Olha o que eu faço. Você já sabe que sempre que a gente tiver que dividir, novamente aqui eu não coloquei, poderia ter colocado, como fizemos lá em cima. Quanto é o 60 puro? É 60 vezes 10 elevado a 0, que é igual a 1. 60 vezes 1 é 60 mesmo. Então eu vou ter aqui 60 vezes 10 a menos, vezes 10 a 0. Se eu passar este aqui para cima, ou seja, eu vou ter que dividir esta potência, este expoente, por este. Só que na divisão eu faço a subtração apenas. Então, divido 60 por 50 e subtraio os expoentes e coloco aqui. Então, quanto dá? 0 menos 3, porque esse aqui, para subtrair, e estou dividindo, ele passa para cima, subtraindo. É mais fácil do que fazer a operação. E aí, ó, fica menos 3. 0 menos 3, que é o próprio menos 3 lá no expoente. Dividido por 50, já vi que o resultado dá, dividindo 60 por 50, deu 1,2. Agora, a potência. Olha aqui. 1,2 a quanto? Fazendo na calculadora, como é que nós faríamos? Na calculadora fica complexo se nós quisermos fazer esta operação de expoentes. Não precisa fazer isso. Você já sabe sempre. Na divisão, o expoente é subtraído um do outro. E na multiplicação, no produto, eles são somados. Então, 60 por 50 já deu 1,2. Agora, eu coloco aqui assim, desse modo. Olha, 1,2 não. Eu ponho aqui o próprio 60. Agora, eu coloco aqui o expoente. Então, aperto o expoente só para ver como é que fica. Olha. O expoente está lá. Expoente, quanto que é? Expoente é menos 1, menos 3, não, é 0. 0. Aí pôs 0. Dividido por 50, expoente,
expoente 3, que é 50K, igual, o que a calculadora deu? Falar o que ela deu. Ela deu 0,0012. Ela deu de uma forma ordinária lá. Quanto que vai dar isto aqui? Se eu correr para cá 3 casas, eu vou ter miliamperes. Então vai dar 1,2 miliamperes. É a corrente que eu vou ter no circuito. Então eu posso fazer desse modo, ou posso simplificar simplesmente fazendo aqui, que não preciso nem usar a calculadora. 10 a terceira, você já sabe, divide 60 por 50, deu 1,2. Agora, e os expoentes? Você vai subtrair, porque você está dividindo, a potência de 10 por potência de 10, você subtrai o expoente. Como é que a gente faz para subtrair? Não precisa fazer operação de subtração, é só passar de baixo para cima, mudando o sinal. Tá? Mais 3, passou para cima, menos 3. Então ficou aqui, menos 3, o quê? Amperes. Então esse é o valor da corrente que eu tenho no circuito agora. Certo? Então, esse circuitinho, calculamos a corrente. Na lição seguinte, nós vamos usar o mesmo circuito. Aqui. Primeiro esse aqui e tal, do jeito que nós usamos, fizemos aqui, simplificamos, colocamos os valores. Você viu, deu 1 miliampere anteriormente. Agora eu coloquei mais um resistor em paralelo, usei 40K, me deu aqui 1,2, só para você observar. E aí, na lição seguinte, na próxima lição, nós vamos ver o mesmo circuito. Aí eu vou colocar o próprio valor aqui, 60, que eu tinha anteriormente, sendo RT1, e vou colocar 2 resistores, e vamos calcular novamente a corrente, e vamos calcular também qual é a tensão que eu vou ter aqui em cima desses resistores, e deste aqui também, e vamos calcular a potência também, de modo que você pratique um pouco mais, que você observe um pouco mais, e aí no caderno, aí no papel, na sua casa, no seu local de estudo, você pratica fazendo o que eu fiz aqui, e pratica, porque se você não praticar, você sempre vai aprender menos do que praticando. Aqui eu mostro a você apenas alguns dos milhões de objetos que nós conhecemos em nosso dia a dia. Olha os tipos de objeto que nós temos aqui. Qualquer um desses objetos é feito de matéria. E o que é matéria? Matéria, dizem os cientistas, é tudo aquilo que ocupa espaço e contém massa ou peso. Desse modo, existem milhões e milhões de tipos de matérias diferentes, de formas de matérias diferentes que nós conhecemos na natureza. Somente que qualquer tipo de matéria é formada de elementos. Como dizem os cientistas também, toda matéria é formada de elementos. O interessante é que existem na natureza apenas 106 elementos conhecidos. Aí se pergunta, por que milhões e milhões de formas de matéria, de tipos de matéria, e nós temos apenas 106 elementos? Como é o elemento? Alguns cientistas descrevem como se fosse uma fruta como esta
só que muito pequena, pequeníssima demais, impossível de ser vista. Este livro descreve o elemento, observe, como uma esfera, observe, olha o que ela tem dentro, outras partículazinhas. Assim é o elemento como nós podemos imaginar. Daí, como é possível milhões e milhões de matéria serem formadas de apenas 106 elementos? Isto é porque os elementos se combinam, ou eles estão sozinhos formando um tipo de matéria, ou então eles estão combinados para formar o tipo de matéria. Por exemplo, este pedaço de alumínio, observe, é um objeto, é matéria chamada alumínio. Se procurarmos nesta lista, aqui eu tenho um livro que mostra uma lista dos 106 elementos. Observando na lista, nós vamos encontrar alumínio. Observe o alumínio. Está lá, alumínio. Então, alumínio é um tipo de elemento, um dos 106 elementos, e aqui eu tenho um objeto, um tipo de matéria formada apenas de alumínio. O ferro é outro. Se eu procurar na lista, eu vou encontrar que ferro é um elemento. E este alicate, observe, esta parte do alicate é feita de ferro. Este prego também é de ferro. Desse modo, existem matérias onde nós temos apenas um tipo de elemento formando essa forma de matéria, ou esse tipo de matéria. Agora, o sal de cozinha já não é formado apenas de um elemento, mas sim de dois tipos de elemento. Se procurarmos na lista, nós vamos encontrar iodo e cloro. Iodo é um dos 106 elementos e o cloro é outro dos 106 elementos. Os dois juntos formam o sal de cozinha. A água é outro tipo de matéria formada de dois elementos. Se procurarmos na lista, nós vamos encontrar oxigênio e hidrogênio. São os dois tipos de elementos que combinados formam a água, compõem a água. Desse modo, você percebe que qualquer material, qualquer matéria, qualquer tipo de objeto conhecido é formado de elementos. E que o elemento, conforme descrito por alguns cientistas, é uma pequena esferazinha, muito pequeníssima, é uma partícula que forma, então, a matéria. Curioso, interessante é que deram um nome de elemento ao próprio átomo, ou ao átomo o elemento. Então, elemento significa átomo, e átomo significa elemento. Como nós devemos discutir alguma coisa do átomo, vamos passar à discussão do átomo. Aqui eu mostro a você alguns livros de química e física que descrevem os átomos, apenas para ilustrar, para que você veja como é a forma de um átomo conforme descrita pelos cientistas. Observe neste livro, olha, o átomo aqui, ele tem um núcleo no centro e elétrons girando em torno desse núcleo. O núcleo de um átomo, observe neste livro, olha o núcleo do átomo lá no centro, com partículas, pequeníssimas partículas. Essas pequeníssimas partículas são chamadas nêutrons e prótons. E em torno do núcleo do átomo, você observa outras partículas que são chamadas elétrons. Os nêutrons que estão lá no núcleo,
não tem importância nenhuma para a eletricidade ou eletrônica, porque eles são neutros, como o seu nome já diz. O que importa para nós é apenas os prótons, ou são apenas os prótons que estão lá no núcleo, porque eles possuem carga elétrica positiva. E mais importante ainda para nós são os elétrons, que são partículas de carga negativa e que vivem girando em torno do núcleo. Alguns átomos, como descrito neste livro, observe, alguns átomos, como este aqui, átomo de hidrogênio, esse primeiro átomo, hidrogênio, olha o núcleo lá dentro, já sabemos que o núcleo lá no centro, ele possui nêutrons e prótons. Veja, o hidrogênio possui um próton lá no núcleo, preso lá dentro do núcleo, e um elétron girando em torno do núcleo. Olha o átomo de hélio, do elemento hélio, possui 2 prótons e 2 elétrons girando em torno do núcleo. Esse outro átomo, oxigênio, observe quantos elétrons ele possui e quantos prótons. Lá dentro nós temos prótons, o mesmo número de elétrons. Quantos elétrons? 8 elétrons girando em torno do núcleo. Este outro, alumínio, observe, o alumínio também possui muitos elétrons, ele possui 3 esferas, como podemos ver. Essas esferas são aqueles caminhos que o elétron percorre em torno do núcleo, aqueles caminhos que o elétron fica girando. Observe, o alumínio contém 13 prótons, 13 nêutrons e 13 elétrons girando em torno do núcleo, em 3 esferas diferentes, em 3 órbitas. A primeira órbita, 2 elétrons, a segunda, 8, e a terceira, 3 elétrons girando em torno do núcleo. Todo átomo, naturalmente, ele contém o mesmo número de prótons quanto ele possui de elétrons. Olha este livro, como descreve o átomo. Olha, 2 esferas, este átomo aqui, o núcleo lá dentro. As esferas têm elétrons girando em volta. Já sabemos, portanto, elétron é uma partícula de carga elétrica negativa que gira em torno, vive girando a uma velocidade muito grande, cerca de 184 mil quilômetros por segundo. O elétron gira em torno do núcleo do átomo. Quando o átomo não tem carga elétrica nenhuma, ele está neutro, ele está tranquilo, ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Portanto, um átomo que possui o mesmo número